Olá, meu nome é Lilian. Eh, eu venho aqui para apresentar um trabalho experimental, né, orientado pelo professor Márcio Borges, e o tema é a violência psicológica contra a mulher em ambiente universitário. O objetivo do trabalho foi analisar como as atitudes em relação ao preconceito contra mulheres em universidades são formadas, utilizando a análise do comportamento e histórias em quadrinhos, né? E também investigar o quanto a leitura de história em quadrinhos pode influenciar a mudança de atitudes em relação a personagens fictícios, né? Utilizando uma escala de diferencial semântico. Como introdução, eu trouxe estatísticas, né, sobre a violência contra a mulher no Brasil, né, e manifestações dessa violência no ambiente universitário e também alguma legislação pertinente, né. Sobre as estatísticas, né, são estatísticas alarmantes, né, e por isso o objetivo, né, a justificativa desse trabalho, né, e que entre 2009 e 2009, pesquisas feitas pelo IPEA, né, trazem mais de 50 mil assassinatos de mulheres no Brasil. E que só em 2018 ocorreram mais de 4.500 assassinatos, né? Isso faz com que uma mulher morra, né, seja morta a cada 2 horas, né? E estima-se uma média anual de 822 mil casos de estupro, sendo que desse total, 80% envolve mulheres. A violência no ambiente universitário, né, que é mais o foco do experimento, né. Então, uma pesquisa feita pelo Instituto Avon e Data Popular de 2015, com mais de 1.800 universitários, né, trouxe uma estatística que diz que 52% das entrevistadas enfrentaram agressões morais e psicológicas. 56% foram vítimas de assédio sexual e 63% não denunciaram devido à intimidação ou medo. Vale ainda ressaltar que essa violência ela pode ser perpetrada tanto por professores, né, como outros colegas também, por pessoas que trabalham dentro das universidades, né, na administração, os vigias, e tanto dentro da universidade como ao redor também, né? Então, essas mulheres podem sofrer esse tipo de violência, tanto dentro quanto fora das universidades e ao redor das universidades. E essa violência, ela pode ser uma violência física, uma violência moral, psicológica, uma violência sexual. São vários tipos de violência que essa mulher pode sofrer. Quanto à legislação, são várias as legislações, tanto o Código Penal quanto outras, né, outras leis, mas o marco diz respeito à Lei Maria da Penha, que é de 2006, e a Convenção de Belém do Pará, que é de 1994. A Convenção de Belém do Pará define violência de gênero em qualquer âmbito. Então, tanto no âmbito privado, né, doméstico, familiar, quanto no âmbito público, né, nas instituições públicas, nas universidades, nas delegacias, em repartições públicas, em qualquer lugar, né. Já a Lei Maria da Penha aborda a violência doméstica e familiar, né, baseado no gênero. Então, aí diz que tanto as mulheres trans também podem ser abarcadas, né, por essa lei, podem ser contempladas se elas sentirem a necessidade e verem que seus direitos foram violados. O uso de narrativas para mudança de atitudes e combate ao preconceito, né? Estereótipos e sua influência na legitimação de violência de gênero e discriminação. Então, os estereótipos definidos como conjunto de crenças transmitidas de forma acrítica, né? Sem pensar muito o que é certo, o que é errado, né? E que são percebidos como realidade absoluta pelo senso comum. Então, são passados de gerações em gerações essas ideias, e essas ideias são ditas como verdadeiras, são entendidas como verdadeiras, e por isso legitima a violência, a discriminação, né? Outro ponto é o paradigma de equivalência de estímulos como uma abordagem para entender e modificar atitudes. O paradigma de equivalência de estímulos é uma abordagem da análise do comportamento, né? E ele serve para estudar atitudes, né? E são estímulos que podem ser submetidos em certos contextos, né? E permitindo entender atitudes como avaliações de pessoas, objetos e eventos, né? E o paradigma da equivalência, ele ajuda a compreender como estímulos neutros podem adquirir valência positiva ou negativa por meio de associações indiretas.
Então, aquilo que é dito como neutro, ele pode ter um valor, tanto positivo quanto negativo, quanto quando ele é feito uma equivalência com alguma coisa que é positivo ou negativo. Ele adquire outro, ele deixa de ser neutro e adquire outro valor. E para tal foi utilizado como um exemplo o experimento de Moreira, de 2022. É o experimento que mostra o preconceito contra mulheres jogadoras de jogos eletrônicos, né, na comunidade de jogadores. E foi utilizado a análise do comportamento e histórias em quadrinhos para explicar esse tipo de preconceito, né? E foi possível concluir que a exposição a histórias em quadrinhos causou uma mudança de atitude dos participantes em relação aos personagens avaliados, né? E o personagem agressor recebeu avaliações negativas, enquanto que o personagem neutro e a vítima receberam avaliações positivas. Tá, os métodos utilizados, né? Os participantes, no presente experimento foram utilizados 3 estudantes universitários entre 17 e 45 anos, 2 rapazes e 2 moças e um rapaz. O delineamento utilizado foi o delineamento experimental de caso único, pré-teste e pós-teste. A variável independente, que é a variável que o pesquisador manipula, né, para ver os efeitos que vai ter ali da pesquisa, a variável independente foi a exposição a cenas relacionadas à misoginia e história em quadrinhos. Já a variável dependente, que é a variável analisada, estudada, foi a atitude. E, para tal, foi necessário que os participantes aceitassem e assinassem o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né? O local da realização do experimento foi de forma remota, né? Eu na minha residência e o participante foi pedido que estivesse em um local calmo, tranquilo, em que ele não fosse não tivesse nenhuma interferência, para ele poder responder todas as perguntas e ver a história em quadrinhos. O material utilizado foi computador, tablet e celular, e os softwares utilizados foi o Pixton, né, para fazer a história em quadrinhos, o Canva para os slides, né, o Google Forms para o formulário da escala diferencial semântico, né, o Google Meet para podermos conversar, e o instrumento de coleta de dados foi a escala de diferencial semântico, né? A escala de diferencial semântico é uma escala com 13 pares de adjetivos, certo? Foi feito mais ou menos nesse formato: a figura do personagem e um adjetivo de um lado, tipo, por exemplo, alegre de um lado e triste do outro. E a escala é do tipo escala Likert, e que vai de 1 a 7. Então, o participante, ele iria, a cada personagem, ele iria fazer uma opção de 1 a 7 para 13 duplas de adjetivos. Os personagens: Ana, que foi a vítima, Carlos, que foi o agressor, e Lídia, que foi a apoiadora. E são os personagens da história em quadrinho. Um pouco da história em quadrinho num ambiente universitário, e diz da vítima, a Carla, chegando para entregar o trabalho de física para o seu professor. Ela está animada e preocupada, bem confiante de que vai entregar o seu trabalho e que vai ter êxito, né? Só que quando ela encontra com o professor, ele se mostra uma pessoa assim bem agressiva, bem rude, e não faz questão de ver o trabalho dela. E ele fala palavras misóginas, ele tem um comportamento misógino com a aluna, né? Perguntando se ela não tem nada para fazer em casa, uma roupa para lavar, uma louça para lavar. Isso deixa a personagem bem triste, bem chateada, só que nesse tempo chega a Lídia, que foi a pessoa que apoiou e que estimulou ela a ir denunciar, né, na diretoria o caso. Aí, tanto Carla como Lídia vão conversar com a diretora e expor o comportamento do professor.
E aí a diretora, ela passa uma sensação de empatia e de acolhimento e diz que tudo vai ser tomado providência, que as coisas vão procurar ser resolvidas. E isso deixa tanto a Carla como a Lídia assim aliviadas, né? E no geral esses são os pontos principais da história, né? Bom, o procedimento foi de pré-teste, né? Então foi enviado para o participante um formulário com a escala diferencial semântico para ele responder a respeito de cada personagem antes da leitura da história em quadrinho. Depois teve a leitura da história em quadrinhos, né, com todos aqueles pontos que eu mostrei, e depois foi pedido que o participante novamente respondesse a mesma escala, né, agora já conhecendo o papel de cada personagem. Vamos aqui para analisar o resultado de cada participante, né? Aqui temos o participante 1, né, e o resultado da análise de todos os personagens. Os adjetivos estão na perpendicular, as avaliações de 0 a 3 e de 0 a menos 3 está na vertical. Temos aqui a descrição aqui, o azul é o pré-teste e o vermelho é o pós-teste. Então tem aqui o azul aqui e o vermelho aqui. Para o participante 1, a avaliação dele da Ana, que era a vítima, a gente observa que teve variação aqui. No pré-teste, ele avaliou Ana negativamente. E no pós-teste, ela continuou com avaliação negativa. Mas é bom assim observar que essa avaliação, que era antes, no pré-teste, de -3, agora passou a -1. Então, houve uma alteração, e no sentido positivo dessa avaliação, né? Já Carlos, a gente vê aqui que o participante avaliou ele basicamente todo negativo, tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Mas observa-se que no pré-teste ele tem avaliações de -1. Já no pós-teste, que é depois de ler a história em quadrinhos, a avaliação de Carlos ele vai praticamente quase tudo para o -3. Já a Lídia, que foi a apoiadora, ela tem no pré-teste uma avaliação negativa fraca, digamos, né, que vai até o -1. E aí a gente observa que no pós-teste toda a avaliação dela foi para o positivo, assim, ao extremo, né, ao 3, né. Aqui é a avaliação do participante 2, né. O participante 2, ele avalia a Ana positivamente, no geral, em grande parte, né, e tanto no pré-teste quanto no pós-teste. Já Carlos, a gente observa aqui bem firme mesmo, que ele no pré-teste ele tem uma avaliação positiva, agora no pós-teste a avaliação dele passa bem pro negativo, bem forte mesmo. Já a Ana, ela tem toda a avaliação aqui para o participante 2, ela tem quase toda a avaliação dela é positiva, tanto no pré quanto no pós, tendo uma alteração positiva mais significativa no pós-teste. Já o participante 3, a Ana aqui, ela tem basicamente uma avaliação positiva e que se confirma e fica mais potente no pós-teste. Carlos tem uma avaliação positiva no pré-teste e no pós-teste passa a ser praticamente tudo negativo. E a Lídia, ela tem no pré-teste uma pequena avaliação negativa, mas no pós-teste toda a avaliação dela é positiva. Discussão a respeito dos resultados, né? A comparação das avaliações dos participantes 1, 2 e 3 evidencia variações nas interpretações e nas atitudes em relação aos personagens da história em quadrinhos. Além disso, a análise indica que a leitura da história teve um impacto diferenciado nas atitudes dos participantes, com mudanças entre as avaliações pré e pós-teste. Isso pode ser visto aqui nesse gráfico, né? Gráfico das médias das avaliações atribuídas por cada participante a cada personagem em diferentes condições experimentais.
Então, aqui a gente tem o participante 1 no pré-teste e pós-teste. Aqui o participante 2 no pré-teste e pós-teste. E o participante 3 no pré-teste e pós-teste. Aqui fica bem claro, né, que existem variações, né, para cada participante. O participante 1, basicamente, ele inicia a avaliação dele aqui no pré-teste para todos os personagens de forma assim negativa. Lídia aqui, que começa aqui no quase neutro aqui, mas ele começa as avaliações dele no negativo e tem uma variação. A Lídia, aqui, essa de amarelo, ela está no neutro, mas ela vai para o positivo bem ao extremo. Já a Ana também, ela, apesar de permanecer no lado negativo, mas ela tem uma variação positiva. E o Carlos, uma variação negativa bem grande. Ele já começa no negativo e fica mais negativo ainda. Já o participante 2, tanto o participante 2 como o participante 2 e o 3, eles têm o início da avaliação dele aqui no positivo. Só que só o Carlos vai totalmente para o negativo, enquanto que a Ana, ela meio que fica estável ali, né? Ela fica margeando ali a neutralidade. E a Lídia não, ela sobe bastante. E o participante 3, apesar do Carlos começar no positivo, no pós-teste ele vai bem para o negativo. Lídia vai sempre para o positivo e a Ana também. Ela já está no positivo, mas ela fica um pouco mais no positivo ali. Outro ponto também analisado foi que os resultados desse experimento estão alinhados, né, com a pesquisa do Moreira et al. De 2022 sobre o preconceito contra mulheres gamers, né? Chegou basicamente aos mesmos resultados, ali, resultados parecidos, né? Que houve realmente essa mudança de atitude. As recomendações são que futuros estudos, né, incorporem entrevistas semi-estruturadas, né? Importante, depois das análises, foi verificado a importância de se fazer uma entrevista semi-estruturada depois de feitos os testes, né? Porque para saber ter uma visão mais ampla, né, mais geral, do que levou os participantes a terem tais atitudes perante esses personagens, né? Por que teve participante que começou com todos os personagens no negativo e depois alguns subiram, outros não, né? Então, o que levou isso? Isso pode ser que ajude a entender melhor essa alteração de atitudes. É isso. Obrigada.